Se tem uma coisa que eu gosto, é de coerência. Ser curto e direto. Se uma coisa dá resultado, lute por ela. Se não dá, assume logo que a coisa está acabando em pizza e que não vai dar em nada. O Ricardo Salles, que é deputado federal, fez uma declaração sobre a CPI do MST. Muito coerente, pelo meu ponto de vista, mas desesperadora por outro ponto de vista. E a gente vai comentar sobre isso e outras pautas importantes. Nós vamos falar do processo contra o Nicolas Ferreira, aqui nesse editorial, e uma briga que está acontecendo dentro do próprio PT. Vocês vão entender cada detalhe dessa história sórdida que é a política brasileira. Então não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. É muito importante ter você aqui conosco. Muito obrigado pela confiança. Enfim, vamos encarar tudo que está acontecendo aí na política brasileira hoje e em especial na CPI do MST. E eu preciso te agradecer por ter ficado mais uma semana toda conosco. Já entra final de semana, amanhã sábado, às 9 horas, a gente cumpre o nosso compromisso e vai estar aqui, se o Papai do Céu permitir, mas eu te agradeço toda essa semana aí, o último vídeo do dia aqui, o último editorial já chegando ao final da sexta-feira. Sextou, afinal. Que Deus te abençoe muito e te dê força para passar um bom final de semana aí e segunda-feira retomar os trabalhos aí. Bora começar? Vamos lá. Enfim, pessoal, vocês sabem que está rolando a CPI do MST lá no Congresso Nacional. E a CPI do MST, ela caiu para o governo como uma verdadeira bomba. Só que o governo, ele tem o poder. Esse poder é inquestionável. E aí, embora ele tenha deixado a CPI do MST rolar, ele não achou que tantas coisas seriam descobertas. O brasileiro que efetivamente assistiu ou acompanhou um pouco da CPI do MST viu que estamos diante de um grupo em que, em alguns casos, agem como verdadeiros grupos criminosos, fazendo, inclusive, extorsão de pessoas. Inclusive, tem ameaças aqui de que pegaram uma mulher e ia pôr fogo nela, no colchão, com ela dentro. Isso aí, vocês sabem que nome tem. E aí, depois que essas descobertas começaram a aflorar, vir à tona, o governo Lula mexeu seus pauzinhos, articulou com o Centrão e partidos como republicanos, partidos como o PP do Lira, Patriota, tiraram deputados de dentro da CPI do MST, mesmo sem esses deputados pedirem. E aí, o Salles deu uma declaração que eu reputo bem importante. A CPMI do MST deve acabar na próxima semana e sem aprovação do relatório, diz Ricardo Salles. A CPI do MST deve ser encerrada na próxima semana, segundo o relator Ricardo Salles. Inicialmente, o grupo concluiria os trabalhos só no dia 14 de setembro e ainda podia ser prorrogada, tá? Poderia ter uma prorrogação ainda. Contudo, o governo Lula mobilizou partidos aliados do chamado Centrão para alcançar a maioria na comissão. A negociação derrubou parlamentares de oposição considerados radicais, o que dificultou o debate para quem é abertamente crítico ao movimento esquerdista. Abre aspas para a fala do Ricardo Salles. Nós decidimos, diante dessas manobras, não prorrogar a CPI. Para além dessa decisão, nós estamos considerando firmemente a hipótese de fazer um relatório já na semana que vem e encerrar a CPI. Se não temos condições de ficar atuando para buscar a verdade, não vamos ficar fazendo teatro na CPI, afirmou Salles. E é verdade, eu concordo em número, gênero e grau. Chega de teatro, né? A política brasileira como um todo já é um verdadeiro teatro. E nesse teatro, que parece mais um picadeiro, o palhaço do circo, somos nós. E aí, o governo Lula fez algo que é, sabe, nada republicano, nada sensato, que é tomar um objeto da minoria para si. O governo Bolsonaro não fez isso. O governo Bolsonaro não é o ditador, não é o cara que tomava conta de todos
os instrumentos e aparelhos do Estado e do governo. Pois é, a CPI da Covid rolou do mesmo jeito. E Bolsonaro nem de perto interferiu como o Lula vem interferindo. O Lula arrancou, comprando deputados do Centrão, deputados de dentro da CPMI e matou a CPMI. E aí eu concordo em número, gênero e grau com o Ricardo Salles, que é melhor encerrar, passar a bola para frente e começar a fazer oposição de outras formas, porque dessa forma o governo Lula já está dominando. E se prepara, pessoal. Já está dominando o país. O governo já está, como se diz, todo aparelhado, já o sistema já está todo aparelhado, o Congresso já não tem mais força ativa nenhuma, as CPMI já não são mais respeitadas, Flávio Dino desrespeita, a CPMI hoje virou um fantoche na mão do governo, o Congresso virou fantoche na mão do governo e do STF, fica os dois batendo ping-pong e o Congresso hoje é só para sugar o dinheiro dos pagadores de impostos e nada mais que isso. Bora falar de outro assunto aqui muito importante. A fonte dessa matéria é a Jovem Pan, tá? A primeira também é a Jovem Pan. Eu sempre cito a fonte, mas eu esqueci de falar. É a Jovem Pan, a fonte da matéria. O relator muda de opinião e arquiva processo contra Nicolas Ferreira. Vamos entender um pouco. O Nicolas Ferreira, ele é polêmico. É um menino jovem, muito inteligente, tem um poder de retórica gigantesco. É o deputado mais bem votado do Brasil. É um fenômeno. Mas, nos embates que ele faz, ele é alvo da esquerda o tempo todo. No dia da mulher, o Nicolas Ferreira usou uma peruca. E na peruca, ao usar a peruca, ele fez uma sátira de que homens... No caso, ele citava as mulheres trans, né, que nasceram com sexo biológico masculino e depois fizeram a transição de gênero. Eu estou citando homens pela palavra do Nicolas, que homens estão tomando o lugar de mulheres. E isso ele cita ao citar o caso do esporte, principalmente, que mulheres lutam tanto tempo de treinamento para conseguir uma condição física legal. E, lógico, que biologicamente o homem mais forte, ele acaba entrando e tomando o lugar da mulher, o que é um desrespeito com a mulher, segundo as falas do Nicolas Ferreira. E aí, ele usou a peruca e entraram com um processo na comissão de ética contra o Nicolas Ferreira. E adivinha, tanto o Nicolas quanto a Carla Zambelli, porque ela mandou um deputado comer tomate cru, se é que você me entende. E aí, o processo caiu na mão de um petista, o Quaquá. E aí eu te pergunto, imagina, Nicolas e Carla Zambelli num processo de cassação na comissão de ética e colocam uma relatoria na mão de um petista, vice-presidente do PT. O que você acha que ele vai dar de parecer? Pois é, eu acho que você se enganou. Ele rejeitou o processo e arquivou os processos. Mas por quê? Ele é bonzinho, né? Vou te explicar o porquê que ele já fez isso, mas entenda. A turma do PT, a militância do PT, inclusive a Gleice e outros, ficaram pé da vida com o Quaquá, que é esse aqui da foto, do jornal O Antagonista, a fonte é O Antagonista, e livrou a Carla Zambelli e o Nicolas desses processos de cassação. E eles ficaram pé da vida. Mas você acha que o Quaquá livrou a Carla Zambelli e o Nicolas Ferreira porque ele é bonzinho ou tem um interesse escuso? Tem um interesse escuso, pessoal. É que tinham deputados também da base, ou seja, deputados petistas, parceiros, aliados, deputados do PSOL, deputados do PCdoB, que têm processos de ética, de cassação no Conselho de Ética. E se ele abre um precedente para caçar deputados por causa das falas, os outros também podem cair. Então, numa autodefesa, porque político se defende. Ele ataca os da oposição, mas ele defende os seus. É o que você vê no movimento feminista o tempo todo. As mulheres feministas, quando uma mulher trans, ela é atacada, elas ficam malucas. Quando uma mulher
de direita é atacada, a culpa é da mulher. Isso mostra uma hipocrisia gigantesca. Quando um gay de esquerda é atacado, é homofobia. Quando um gay de direita fala qualquer coisa, eles atacam e fazem homofobia e falam que é defesa contra o fascismo. É uma hipocrisia sem tamanho. Não tem precedentes. Mas eles se defendem quando é do mesmo grupo. Então, para defender os seus, poupou Carla Zambelli e Nicolas Ferreira. Então, não foi nada relativo a agora vamos amenizar para Nicolas e para Zambelli. Dependesse deles, toda a oposição já estaria eliminada. Pessoal, outra matéria que eu preciso citar para vocês, a fonte é a Gazeta do Povo, mas essa matéria foi retirada do Instagram oficial do deputado Ricardo Arruda, tá? Olha só, o Haddad, ele está correndo atrás de 100 bilhões em impostos para fechar o rombo. O governo Lula pegou o início desse ano com um superávit, ou seja, dinheiro em caixa de mais de 50 bilhões de reais, 54, se eu não me engano. E aí, agora, nesse dado mês de agosto, já está com rombo. Ele gastou os 50 todos e gastou mais 40. Ou seja, estamos no negativo, no vermelho, já 40 bilhões. E agora, a previsão do Haddad é que ele precise de mais 100 bilhões para bancar o tamanho do rombo que o governo está fazendo. Mais 100 bilhões. Isso aí vai refletir como? Em taxação, em aumento de impostos. E quem vai pagar isso? Você e eu. E qual é o motivo da revolta quando você vê conteúdos como esse, quando você vê o governo anunciando que vai ter que te roubar mais? Porque a palavra é roubo, ladrão. O governo é ladrão ao roubar impostos de você. Porque se o dinheiro é pego e retorna para a sociedade, não é roubo. Mas a gente sabe muito bem que esse dinheiro nunca retorna da forma que a população merece. E quando o dinheiro é desviado e não volta para você, eu afirmo categoricamente que o governo está fazendo um papel de ladrão, roubando, desviando recursos públicos. Quando esse dinheiro não é utilizado para fins de trazer benefício à sociedade, também é uma desvirtuação da moral. Pode ser até legal. Entenda uma coisa. Moral e legal são coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. As emendas secretas, ela é legal? É. Olha lá. Nem tanto. Mas usam. Ela é moral? Nem um pouco. E aí quando eu te falo, olha, vamos ter que aumentar mais 100 bilhões. Eu tenho que trazer uma matéria como essa para você. Esse aqui é o Twitter do Gazeta do Povo, que diz o seguinte: Lula já liberou 16 bilhões em emendas. Dinheiro jorra nas grandes votações. E aí, muita grana já foi liberada para acabar com a CPI do MST. Então, vai calculando comigo. O Haddad precisa de 100 bi a mais. 16 bi foi para emenda para comprar o Centrão. Você está feliz com isso? Você está feliz? Não bastasse isso, dá uma olhada. O Supremo Tribunal Federal aprovou um orçamento de 2024 com aumento do salário dos ministros. 44 mil doletas, tá? 44 mil reais para os ministros do STF. Fora as palestras que eles fazem. E aí as verbas indenizatórias que sempre existem. E isso, quando eles sobem, tem uma escalada em cascata, porque o salário dos ministros do STF, eles são o parâmetro, ou seja, são o teto para demais servidores. Então, toda vez que o salário dos ministros do STF sobe, a turma toda do serviço público sobe junto, principalmente o judiciário. E aí, meu amigo, bota mais uns 10 bilhões aqui na conta, porque vai muita grana. Esses números são por altos, tá? Por alto. Eu não tô afirmando categoricamente, estou fazendo uma suposição, mas bota mais grana aqui na conta. Porque todo o funcionalismo vai ser efetivamente afetado. E aí, mais uma. Novo PAC.
Lula quer retirar 5 bilhões do teto de gastos e isso é tentar enganar a meta fiscal, analisa professor da FGV. Eles mais sabem enganar, né? Enganar a meta fiscal, enganar o eleitor, enganar o povo. É o que mais se sabe. É o que mais se faz. Isso é um absurdo, é uma aberração. E olha só, 5 bilhões além da meta. Haddad quer gastar 100 a mais e quer jogar mais 5 ainda. Então, vai só somando. E quem que vai pagar essa conta? Você e eu. Mais uma matéria. Gazeta do Povo. Urgente. Lançamento do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, derruba ações da Petrobras e leva a bolsa ao negativo. Chama-se caos econômico que vem pela frente e a mídia está mentindo para vocês que tem mais investimento, que as coisas estão melhores e não é nada disso. Presta atenção, em meio a um turbilhão, preocupações com possível desabastecimento. Por quê? O governo federal mudou de forma artificial os preços da Petrobras, tirando do Programa de Paridade Internacional, né? PPI, se chama. Então não vai se ter mais a paridade. E aí, ninguém mais quer importar. E aí, começou a faltar aqui dentro. E aí, começou a causar um rombo. Por quê? Porque o cara que tinha investido na Petrobras hoje não dá conta mais. E aí vem o presidente da Petrobras, o Jacques, né? E ele fala o seguinte, Jean-Jacques, o Jean-Paul Prats, perdão, Jacques não, Jean-Paul Prats. E fala o seguinte, olha, nós vamos investir agora no PAC, 300 bilhões de reais no PAC da Petrobras. E aí deixa eu te explicar uma coisinha. Lembra o que é o PAC? A Dilma criou o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Obras superfaturadas, inacabadas, desvio de dinheiro, malas de dinheiro em apartamento, obras feitas e abandonadas, obras que não chegaram ao fim, obras inúteis, estádios superfaturados. Esse foi o PAC. Esse foi o PAC. E aí, meu amigo? O que vai acontecer com a Petrobras, que vai investir muito dinheiro dos acionistas no PAC? Vai despencar. Lembra da Petrobras durante o governo Lula? Pois é, voltou o governo Lula. Você não está sabendo? Eu te aviso. Voltou o governo Lula. E voltou do mesmo jeito que era antes. E aí, não à toa, a Bolsa de Valores despenca, não à toa, o preço das ações da Petrobras despenca com esse anúncio do PAC, que não tem nada de vantajoso. Me desculpem, o PAC, quando foi lançado lá atrás, causou um rombo, foi um show de horrores. E por que dessa vez, ainda mais dessa vez, vai ser diferente? Pois é. Enfim, é o nosso Brasil. É o lugar onde o poste faz xixi no cachorro e quem leva a pancada dessa história toda somos nós. Desanimador para chegar na sexta-feira, né? Então, fazer o quê, né? É hora de sextar, né? Então, só para encerrar isso aí, para quem toma cervejinha, vai tomar cervejinha. Para quem gosta de reunir para a família, vai. Quem quer ir para a praia, vai. Aproveita. Curte, refresca a cabeça. Se você for pensar em tudo isso que está acontecendo, você pira o cabeção. É um negócio. O sistema é bruto, tá? É isso, pessoal. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.